Depois de falarmos sobre as diferentes teorias da hereditariedade, alguns absurdos propostos por alguns cientistas dos séculos passados, e também depois de termos discutido a importância notória do trabalho de Mendel, sempre à frente de seu tempo, vamos colocar Thomas Morgan na jogada, com seu estudo de herança genética, empregando a mosca das frutas como modelo de estudo. Na realidade, Morgan não foi o primeiro a usar a mosca das frutas para estudar cruzamentos. Essa distinção pertence ao laboratório de Harvard, que pôs a mosquinha para trabalhar em 1901. Embora tenha sido Morgan que a trouxe para o tablado da ciência, as drosófilas são uma boa escolha para experimentos genéticos. São fáceis de achar, é só olhar para um cacho de bananas maduras durante o verão, fáceis de criar, elas se alimentam de banana e centenas delas podem ser acomodadas numa garrafa de vidro. Os alunos de Morgan não tinham dificuldade para achar garrafas, pois saíam de madrugadas para surrupiar garrafas de leite deixadas na soleira das portas de sua vizinhança em Manhattan. Além disso, elas se reproduzem, se reproduzem e se reproduzem. Uma geração completa leva cerca de 10 dias, sendo que cada fêmea põe várias centenas de ovos. Assim, em 1907, no laboratório sórdido, infestado de baratas e fedendo a banana, que viria a ser conhecido como Sala das Moscas, Morgan e seus alunos, os garotos de Morgan, como eram chamados, puseram-se a trabalhar com as moscas das frutas. Ao contrário de Mendel, que pôde contar com linhagens variantes isoladas ao longo dos anos por agricultores e jardineiros, ervilhas amarelas em oposições a ervilhas verdes, cascas enrugadas em oposição a cascas lisas. No caso de Morgan, ele não dispunha de um menu de diferenças genéticas estabelecidas nas moscas das frutas. E não é possível trabalhar em genética enquanto não se isolarem algumas características distintas que possam ser acompanhadas de geração a geração. Portanto, a primeira meta de Morgan foi encontrar mutantes, o equivalente entre a mosca das frutas às ervilhas amarelas ou rugosas, ou seja, ele buscou alguma novidade genética, alguma variação aleatória que, de algum modo, houvesse simplesmente surgido numa população. Um dos primeiros mutantes observados por Morgan revelou-se um dos mais instrutivos. Conquanto as moscas das frutas normais tenham olhos vermelhos, esses mutantes tinham olhos brancos. Além disso, essas moscas de olhos brancos eram, via de regra, machos. Já se sabia que os cromossomos determinam o sexo das moscas das frutas e, é claro, também dos seres humanos. À luz de tais informações, os olhos brancos subitamente fizeram sentido. O gene da cor do olho está localizado no cromossomo X e a mutação do olho branco é recessiva. Como os machos só têm um cromossomo X, até mesmo os genes recessivos manifestam-se automaticamente na ausência de um gene equivalente dominante que os suprima. Fêmeas de olhos brancos eram relativamente raras, porque normalmente, tendo apenas uma cópia do gene recessivo, elas manifestam a cor do olho dominante, que é o vermelho. Assim, a despeito de suas reservas iniciais, ao correlacionar um gene a um cromossomo, Morgan comprovou para todos os efeitos a teoria de Satan-Boveri. E também encontrou um exemplo de vinculação ao sexo pela qual uma determinada característica está
desproporcionalmente representada em um dos sexos. Assim como as moscas das frutas de Morgan, a rainha Vitória é outro exemplo famoso da vinculação ao sexo. Em um de seus cromossomos X, a rainha Vitória possuía um gene mutante de hemofilia, que provoca problemas na coagulação do sangue e, portanto, o grave risco de sangramento. Como o gene da hemofilia é recessivo e sua outra cópia era normal, ela mesma, a rainha Vitória, não padecia do mal, mas era portadora. Suas filhas também não contraíram a doença. Evidentemente, cada uma também possuía pelo menos uma cópia da versão normal do gene, mas seus filhos não tiveram a mesma sorte. Como todos os machos, incluindo os das moscas das frutas, eles tinham apenas um cromossomo X, necessariamente proveniente da mãe. O cromossomo Y só poderia provir do príncipe Albert, marido da rainha Vitória. Como a rainha Vitória tinha uma cópia mutante e uma cópia normal desse gene, cada filho tinha 50% de chance de ter a doença. O príncipe Leopoldo foi o premiado. Ele sofria de hemofilia e faleceu aos 31 anos de idade, sangrando até a morte após uma pequena queda. Duas filhas da rainha Vitória, as princesas Alice e Beatriz, também foram portadoras, tendo herdado o gene mutante da mãe, e ambas geraram filhas portadoras e filhos hemofílicos. Alexis, neto de Alice e herdeiro do trono russo, era hemofílico e certamente teria morrido jovem se os bolcheviques não houvessem feito o serviço antes. Voltando às moscas das frutas de Morgan, elas tinham outro segredo a revelar. Ao estudarem os genes localizados no mesmo cromossomo, Morgan e seus alunos verificaram que, na verdade, os cromossomos se rompem e voltam a se juntar durante a produção do espermatozoide e do óvulo. Isso significa que as objeções originais de Morgan à teoria de Satan-Boveri eram injustificadas. O rompimento e o reajuntamento, ou seja, a recombinação dos genes, embaralha as cópias dos genes entre os dois cromossomos de um mesmo par. Isso significa que, por exemplo, a cópia do cromossomo 12 que recebi de minha mãe, a outra, é claro, veio de meu pai, é na realidade uma mistura das duas cópias de seu cromossomo 12, uma das quais ela recebeu de minha avó materna e a outra de meu avô materno. Seus dois cromossomos 12, eles recombinaram-se, isto é, eles trocaram informações entre si durante a produção do óvulo que se transformaria em mim. Assim, o cromossomo 12 que recebi de minha mãe pode ser visto como um mosaico de cromossomos 12 de meus avós maternos. E é claro, o cromossomo 12 que minha mãe recebeu de minha avó era também um mosaico de cromossomos 12 de meus bisavós, e assim por diante. A recombinação, essa troca genética, permitiu que Morgan e seus alunos mapeassem as posições dos genes específicos em um dado cromossomo. Recombinação implica o rompimento e o reajuntamento de cromossomos. Como os genes estão dispostos como contas ao longo de um colar cromossômico, é estatisticamente muito mais favorável e provável que o rompimento ocorra entre dois genes que estejam distantes um do outro, e muito mais entre os que estão distantes um do outro
do que entre dois genes próximos. Portanto, se constatarmos um alto grau de reordenação ou de reembaralhamento de dois genes quaisquer num cromossomo, podemos concluir que estão longe um do outro. Quanto mais rara for essa reordenação ou esse reembaralhamento, maior a probabilidade de os genes estarem próximos. Esse princípio básico, mas extremamente poderoso, subjaz a todo o mapeamento genético e, portanto, um dos instrumentos primordiais dos cientistas envolvidos no projeto Genoma Humano e dos pesquisadores da vanguarda da batalha contra doenças genéticas. Esse instrumento primordial foi desenvolvido muitos e muitos anos atrás na imunda e atulhada Sala das Moscas da Universidade de Colômbia. Cada nova manchete na seção de ciências dos jornais anunciando que gene de algo foi localizado é um tributo ao trabalho pioneiro de Morgan e seus garotos. Nesta ocasião, a redescoberta do trabalho de Mendel e os avanços científicos decorrentes provocaram um surto de interesse nas implicações sociais da genética. Enquanto cientistas se engafinhavam com os mecanismos preciosos e precisos da hereditariedade durante o século XVIII e XIX, aumentava a preocupação pública com o fardo sobre a sociedade representado pelas classes, diga-se entre aspas, degeneradas. Como viriam a ser chamadas os moradores de abrigos, de asilos e hospícios? O que fazer com essa gente? Essa permaneceu uma questão controvertida. Será que deveriam ser tratados de maneira caridosa? Ah, não, respondiam aqueles de índole menos caridosa, pois isso só serviria para assegurar que tal gente nunca iria agir por conta própria e, por conseguinte, permaneceria para sempre dependente das benesses do Estado ou de instituições privadas. Ou será que deveriam simplesmente ser ignorados? Ah, isso não, respondiam aqueles de índole caridosa, pois isso apenas perpetuaria a incapacidade desses infelizes de se libertar das circunstâncias desventuradas em que se encontravam. A publicação em 1859 de A Origem das Espécies, de Darwin, tornou essas questões ainda mais prementes. Embora Darwin houvesse cuidadosamente omitido qualquer menção à evolução humana, temendo que isso só inflamaria uma controvérsia já acalorada, não era preciso nenhum grande salto da imaginação para aplicar sua ideia de seleção natural aos seres humanos. A seleção natural é a força que determina o destino de todas as variações genéticas na natureza. Mutações como a que Morgan constatou no gene da cor dos olhos das moscas das frutas, mas também, talvez, diferenças na capacidade dos indivíduos de prover sua própria subsistência. As populações naturais têm um enorme potencial reprodutivo. Bom, é o caso, por exemplo, das moscas das frutas, cujo ciclo de geração é de apenas 10 dias e cujas fêmeas produzem cerca de 300 óvulos, metade dos quais será de fêmeas, ou seja, metade dos óvulos das fêmeas das moscas das frutas dão origem a outras fêmeas. Se começarmos com um único casal de moscas das frutas, após um mês, isto é, após 3 gerações, teremos 150 vezes 150 vezes 150 moscas das frutas em nossas mãos, ou seja, mais de 3 milhões de moscas das frutas, e isso você vai ter todas elas
provenientes de um mesmo par, de um único casal e em apenas um mês. Darwin esclareceu essa mesma questão referindo-se à espécie que está no extremo oposto do espectro reprodutivo. De todos os animais conhecidos, o elefante, assim se julga, é o que se reproduz mais lentamente. Watson, em seu livro DNA, O Segredo da Vida, que inspirou essa série de podcast, fez cálculos para avaliar qual seria provavelmente o valor mínimo do aumento do número de elefantes. Pode-se dizer, sem temor de errar, admitir que começa a reproduzir na idade de 30 anos e que continua até os 90. Nesse intervalo, produz 6 filhos e vive por si mesmo até a idade de 100 anos. Ora, admitindo esses números, em 740 ou 750 anos, haveria 19 milhões de elefantes vivos, todos descendentes do primeiro casal. Esses cálculos pressupõem que todas as mosquinhas das frutas e todos os elefantinhos chegarão à idade adulta. Em teoria, portanto, precisaria haver um suprimento infinitamente grande de água e comida para sustentar esse gênero de furor reprodutivo. Na realidade, é claro, tais recursos são limitados e nem todas as mosquinhas e elefantinhos chegam lá. Existe sim uma competição entre os indivíduos de uma mesma espécie por tais recursos. Quem vencerá a luta para obter acesso à água e alimentos? Darwin insiste que a variação genética implica que alguns indivíduos gozam de vantagens no que chamou de luta pela existência. Tomando-se o famoso exemplo dos tentilhões das Ilhas Galápagos, indivíduos com vantagens genéticas, tais como o tamanho certo de bico para comer as sementes mais abundantes, terão mais chances de sobreviver e se reproduzir. Assim, essa variante genética vantajosa, bico de tamanho certo, tenderá a ser transmitida para a geração seguinte. Como resultado, a seleção natural enriquece a geração seguinte com a mutação genética, até que, por fim, ao longo de um número suficiente de gerações, todos os indivíduos da mesma espécie acabam possuindo essa característica. Nós vamos, em seguida, avaliar os rumos tomados pela ciência com relação às pessoas supostamente degeneradas, quais seriam as ideias e caminhos trilhados no sentido de se ter uma raça supostamente pura e sem os vícios da degeneração.